Veja esta questão. Assinale a alternativa que se encontra na voz ativa. Então, nós queremos identificar aqui a alternativa que se encontra na voz ativa. Na voz ativa, o sujeito pratica a ação. Na voz ativa, nós temos esta estrutura normalmente. O sujeito ativo, que pratica a ação, o verbo e o objeto do verbo, normalmente objeto direto. Por exemplo, João ama Maria. Veja aqui, quem faz a ação, ou no caso, quem manda no verbo é João. E este é o objeto dos desejos de João, objeto direto. Quem ama, ama alguém. Isso aqui é uma voz ativa. Se você está falando de voz passiva, na voz passiva o que é o objeto passa a ser o sujeito. Maria é um sujeito passivo. O verbo funciona assim. Você põe o verbo ser no mesmo tempo que está o verbo principal, presente, é. O verbo principal vai sempre para o particípio, amada. E o que era sujeito vira agente da passiva, precedido por João. Esta é uma voz passiva. Isso que nós temos que identificar. Um sujeito passivo, ou seja, ele não faz a ação, sofre a ação, e normalmente um agente da passiva, que é quem faz a ação. E também uma locução verbal, não é? Um verbo, o principal, no particípio passado, e um verbo, o auxiliar, em outro tempo. E sendo sempre o verbo ser. Veja lá. Muita demagogia continua sendo defendida por certos políticos. Vejam lá, por certos políticos, agente da passiva. Eles continuam defendendo muita demagogia. Isso aqui seria o objeto da voz ativa, que está sendo o sujeito. Veja, ela está sofrendo a ação de ser defendida. Então, isso aqui é claramente uma voz passiva. Um sujeito passivo, uma locução verbal, um verbo ser, o verbo principal no particípio, um agente da passiva, precedido da preposição por, padrão, uma voz passiva padrão. Pessoas humildes nem sempre são atendidas, olha lá, temos novamente a locução verbal, quando chegam ao posto de saúde. É possível não ter o agente da passiva, ele não é um elemento essencial. Eu posso dizer Maria é amada, ponto. Aqui, provavelmente, pelos atendentes, haveria um agente da passiva se eu quisesse, mas eu não quis. Pessoas humildes são atendidas. Note que é o sujeito, está concordando, mas é um sujeito passivo, não são elas que fazem ação. Alguém atende essas pessoas. Também não é uma voz passiva típica, com todos os elementos, com o sujeito passivo, a locução verbal, e mais o agente da passiva. Nesse caso não temos o agente da passiva, mas é fácil de identificar como uma voz passiva. Panfletos e jornais haviam sido distribuídos, olha a locução verbal aqui, por partidários do candidato. Veja, os partidários distribuíram panfletos e jornais, quer dizer, esse é um sujeito passivo, era o objeto da voz ativa, se fizéssemos uma voz ativa aqui. Os partidários haviam distribuído panfletos e jornais. Vejam aqui a locução verbal com o verbo ser, o verbo distribuir, que é o verbo principal, no particípio, e o famoso agente da passiva, por partidários do candidato. Uma voz passiva padrão, uma voz passiva completa. O nome do novo ministro da Fazenda será anunciado pelo presidente da República. Olha lá, será anunciado, a locução verbal, aqui está, de novo, o agente da passiva, por mais o, deu pelo, e aqui um sujeito passivo. Veja, o presidente anunciará o nome do novo ministro na voz ativa. Então, um sujeito passivo, a locução verbal, o agente da passiva, uma voz passiva padrão.
Os alunos estavam cantando velhas canções de protesto no pátio. É claramente uma voz ativa. Quem estava cantando? Os alunos. Os alunos são um sujeito ativo, está fazendo a ação. Quem está sofrendo a ação, velhas canções, não é o sujeito. Aqui é o objeto direto, isso aqui é uma voz ativa. Portanto, a resposta correta desta questão é a letra E. Ok? Uma questão, então, de voz ativa versus voz passiva. Valeu!